No meu vídeo 85, publicado aqui no canal, eu expliquei a primeira chave da meditação, que é a respiração. Na ocasião, eu havia explicado que aquele vídeo era uma espécie de um resumo de uma das aulas do meu curso de meditação e, aos poucos, eu tenho tentado trazer aqui alguns elementos que eu apresento em detalhes no meu curso, até como forma de, talvez, trazer um conhecimento um pouco mais rápido, um pouco mais resumido, um pouco mais acessível para quem ainda talvez esteja em dúvidas sobre fazer meu curso ou não. Neste vídeo de hoje eu vou falar de uma outra chave da meditação, que é o relaxamento. Também tem uma aula só sobre relaxamento, na verdade é uma aula que fala sobre o corpo na meditação, dentro do meu curso. E dentro dessa aula eu falo muito sobre o relaxamento e é o tema deste vídeo que eu vou apresentar a vocês agora. Primeiro ponto importante, antes mesmo da gente entrar na questão específica do relaxamento na meditação, é entender por que o relaxamento em si é importante. Assim como a respiração tem uma relação muito importante com a condição mental de uma pessoa, o relaxamento também tem. Na verdade, até o final deste vídeo, imagino que vai ficar claro para vocês como essas três coisas estão conectadas. A meditação, ou a condição mental da pessoa, o relaxamento e a respiração. Então, mente, corpo, respiração constituem um tripé. E é neste tripé que a meditação acontece. Se você tem uma boa condição corporal, se você tem uma boa condição respiratória, se você tem uma boa condição mental, a meditação vai acontecer naturalmente. A meditação vai ser extremamente fácil. E eu arrisco dizer aqui que quem tem dificuldades para meditar vai ter alguma dificuldade em um desses três aspectos: corpo, respiração e mente. Em geral, quem tem dificuldades para meditar tem dificuldades nos três campos, mas basta ter dificuldade em um desses três campos para que a meditação já comece a ficar difícil ou, às vezes, até impossível. Foi por isso, inclusive, que eu trouxe um vídeo, que é o vídeo 85, que fala só sobre a respiração, de tão importante que a respiração é. Mas a condição corporal que vai ser trabalhada por meio do relaxamento também é fundamental. Porque assim como acontece com a respiração, em que se a sua respiração está agitada, acelerada, a sua mente tende a ficar agitada e acelerada. Se a sua respiração é lenta, profunda, confortável, provavelmente a sua mente também vai se colocar ou vai entrar mais facilmente numa condição de tranquilidade, assim como é a sua respiração. Ou seja, respiração e mente estão ali entrelaçados. Mas também estão entrelaçados o corpo e a mente. A condição que você assume fisicamente tende a se manifestar na sua mente, ou por meio da sua mente. A condição que você assume fisicamente tende a influenciar a sua condição respiratória. Basicamente porque esses três elementos, como eu disse, estão entrelaçados. Logo, assim como é possível você manipular a sua condição mental por meio da sua respiração, você também pode manipular a sua condição mental por meio da sua condição corporal, da sua condição física. E uma das formas de você desenvolver uma condição corporal propícia para a meditação é o relaxamento. Quando você aprende a relaxar, você aprende também a usar o corpo como um instrumento de transformação mental. Alguns exemplos simples podem ajudar você a entender isso com mais clareza, porque falando apenas
né, não dá para entender muita coisa, né? Mas eu vou apelar aqui para alguns exemplos que com certeza você já experimentou na sua vida. Primeiro exemplo, quando você passa por uma situação de muita preocupação ou muita ansiedade ou muito nervosismo. Você não fica com a fisionomia serena. O seu rosto não expressa tranquilidade. O seu rosto vai expressar ansiedade, nervosismo, angústia. Toda essa inquietação que é mental e emocional, lembrando que o aspecto emocional é um aspecto mental, é um subaspecto mental. Toda essa condição mental e emocional, ela se manifesta no rosto da pessoa. A expressão facial, a fisionomia, é pautada por essa inquietação mental e emocional. Então é muito natural que a pessoa fique ali com os olhos apertados, às vezes a testa franzida, enfim, o maxilar apertado, né? Então você sente que está apertando ali os dentes, está fazendo força na musculatura dos maxilares, o rosto expressa isso. Se essa emoção muda, o rosto muda. Se você está feliz, o rosto tende a expressar felicidade e assim por diante. O que demonstra que a coisa mais normal do mundo é que o seu rosto, ou seja, uma parte importante do seu corpo, expresse essa condição mental e emocional que você está experimentando naquele momento. Mas isso não se limita ao rosto. Não é só o rosto que vai se movimentar junto com a sua mente. Movimentos mentais e emocionais específicos vão produzir reações específicas em várias outras partes do corpo. Por exemplo, quando você está também nervoso, ansioso, algo parecido, uma tendência que muitas pessoas têm é de soerguer os ombros, de elevar os ombros ou de tensionar os ombros. Para muitas pessoas, isso é tão natural que se reflete em tensões que vão para o pescoço. Então, cansaço no pescoço, uma dor relativamente leve na nuca, uma sensação de aprisionamento na garganta, pessoa que está prendendo a emoção, está segurando a emoção, não está falando, né? Pode sentir uma sensação de nó na garganta, né? Essa expressão é bastante curiosa, porque é muito isso, parece que tem alguma coisa, como se tivesse uma mão ali segurando a sua garganta para você não falar alguma coisa. Então, uma série de tensões vão sendo produzidas pela mente. Tensões corporais, tensões físicas. Como eu expliquei no início, essas tensões corporais, elas vêm da mente, elas vêm das emoções e por causa do entrelaçamento entre corpo, mente e respiração, elas podem se refletir na própria mente e podem se refletir na respiração. Então é muito natural que uma pessoa que tenha uma musculatura tensionada por causa de uma situação angustiante, um nervosismo, uma situação problemática, essa pessoa provavelmente vai ter a respiração tensionada também. E o que é a respiração tensionada? Quem viu o vídeo 85 deve lembrar que uma respiração rígida, tensionada, é aquela que acontece aqui, na parte alta do corpo, na parte mais alta dos pulmões, do peito, às vezes até nos ombros. Então a pessoa respira aqui e por isso dificilmente vai conseguir ter uma respiração descontraída, relaxada, que seria a respiração que acontece no abdômen, que movimenta o abdômen. Por quê? Porque o corpo está tensionado. Porque por causa dos impulsos mentais e emocionais, o corpo se tensionou, a respiração acompanhou o tensionamento corporal e
tudo, no fim das contas, acaba se tornando difícil para essa pessoa. Difícil em termos das demandas físicas, energéticas que surgem para que essa pessoa realize tarefas simples como respirar ou interagir com outras pessoas. Tudo se torna difícil, inclusive estar neste mundo se torna difícil. E então a pessoa assume uma atitude de permanente esforço, de permanente tensionamento, no sentido de tentar resolver as coisas na base da força. E essa ideia de que é possível resolver as coisas na base da força leva essa pessoa a fazer esforço o tempo todo. Aquela posição de brigar, né, de você fechar as mãos e manter os braços tensionados à frente do corpo, ou de querer pegar as coisas do mundo, né, pela gola, pelo pescoço, e resolver aquilo na base da força. Todas essas atitudes expressam tensionamento físico, que é o oposto do relaxamento físico. Como é que se lida com isso? Como é que se resolve a tensão corporal? Como é que se chega efetivamente a uma condição de pleno relaxamento corporal? O fundamental aqui para começar a construir relaxamento corporal é consciência corporal. Ou seja, para relaxar o corpo, você precisa ter certeza absoluta de que você está tensionando o corpo. Por muitos anos eu dei aulas de artes marciais, o Aikido, e em vários momentos a prática consistia em desfazer as tensões corporais. Basicamente porque no Aikido, se você usa força para resolver uma técnica, para resolver um conflito, você vai ter muito mais dificuldades para resolver aquele conflito. Você vai precisar usar muita força para resolver aquele conflito. Se é uma pessoa, se você está lidando com uma pessoa que tem uma força igual à sua ou menor, tudo bem, você consegue resolver na base da força. Mas se você se depara com uma pessoa que é maior que você, que é mais forte que você, dificilmente você vai conseguir resolver um conflito com essa pessoa maior, mais forte, na base da força. E é aí que entram as técnicas do Aikido, no sentido de dispensar você de fazer esforços gigantescos. Dispensar você de resolver conflitos na base da força. Só que para você poder resolver um conflito, né, uma interação marcial ali, uma luta, sem usar força, você precisa aprender a relaxar. Isso valia no Aikido, vale também para quem quer meditar. Vale também para quem quer relaxar para poder chegar à meditação. E o primeiro passo, como eu disse, é tornar-se consciente de que você está tensionando o corpo. No Aikido, eu dizia para os meus alunos, né, durante a prática, eu falava, olha, ok, vamos fazer a técnica, né, então íamos treinar técnicas específicas do Aikido, e de repente a pessoa estava ali se preparando para fazer a técnica e fazendo isso aqui com os ombros, né, quase como se estivesse indo para a briga. E não é isso, é isso aqui, é relaxar. Ou estava ali meio franzindo a testa, apertando os olhos, uma atitude de extremo esforço, extremo tensionamento. E eu dizia para a pessoa, olha, relaxa os seus ombros, relaxa o seu pescoço, relaxa o seu maxilar, relaxa a sua testa. E aí a pessoa automaticamente conseguia entrar numa condição de descontração física, por meio dessa conscientização de que ela estava tensionando o corpo, ela estava fazendo esforço que era desnecessário dentro da dinâmica técnica, metodológica do Aikido. Mas isso vale também para quem vai se colocar na meditação. Na meditação, você precisa descontrair o corpo. Você precisa relaxar o corpo. Por quê? Como eu disse, se você entra na meditação, se você se coloca para meditar, tensionando o corpo,
Primeiro, toda a tua atenção vai para aquela parte do corpo que está sendo tensionada. Se você aperta os maxilares, fica ali com a boca apertada, né? É ali que a sua atenção vai ficar. Se você fica ali com os ombros soerguidos, é nessa parte do corpo que a sua atenção vai. O primeiro passo, então, é tomar consciência de que você está tensionando o corpo, ou partes do corpo. E uma vez que você tome conhecimento de que você está tensionando aquela parte do corpo, qual é o próximo passo? Parar de tensionar. Que é o grande insight do relaxamento, que até me dispensa aqui de fazer demonstrações um pouco mais detalhadas, como eu fiz no vídeo sobre respiração. Como é que você relaxa o seu corpo? Você para de tensionar o corpo. Como é que você relaxa a sua mão que está fechada, tensionada? Você para de fazer o esforço de fechamento da mão. Você solta a mão. Você deixa a mão cair, deixa o braço solto e relaxa. E aí a mão fica solta. Para tensionar qualquer parte do corpo, você precisa fazer um esforço gigantesco. E para relaxar, consequentemente, basta você parar de fazer o esforço. O que eu quero dizer com isso é que é muito mais difícil você tensionar o seu corpo do que relaxá-lo. É muito mais difícil você manter o corpo tenso o tempo todo, ou partes do corpo, do que relaxar essas partes do corpo. Por quê? Para manter a tensão, para manter a rigidez, para manter o esforço, você precisa fazer força. Para manter o maxilar apertado, você precisa apertar o maxilar. Para manter a testa franzida, você tem que manter o esforço nos músculos que envolvem a testa. E para parar de franzir a testa, é só você parar de fazer o esforço que você fazia. Para relaxar o corpo inteiro, o que você faz? Você para de fazer os esforços musculares que mantêm o seu corpo tenso. É claro que falando assim parece muito fácil, mas eu sei que não é. Tanto isso é verdade que no yoga, por exemplo, que é uma tradição meditativa bastante importante, uma das posturas mais difíceis é a postura do cadáver, que consiste unicamente em se deitar com os braços estendidos no chão, cabeça repousada no chão, todo o tronco repousado no chão, as pernas estendidas à frente, os pés descontraídos. Você se deita, fecha os olhos e permanece ali, imóvel, dissolvendo cada tensão muscular que possa existir. Claro que para chegar a isso é necessário fazer uma verificação completa do corpo. E é por isso que muitos professores, quando vão orientar os seus alunos à prática da postura do cadáver, conduzem a prática de modo a que o praticante, né, o seu aluno, consiga fazer essa verificação com mais facilidade. Então eles vão orientando o aluno, né, por meio de comandos orais, vão dizendo, olha, observa a condição dos seus pés, observa a condição das suas pernas, descontraia as mãos, sinta que as mãos ficam mais pesadas a cada vez que você solta o ar, aprofunde a respiração, buscando alongar a expiração. Então, tem uma série de recomendações ou de macetes que facilitam muito o processo de descontração física que é buscada na postura do cadáver.
E eu recomendo que vocês façam isso, né? Quem puder fazer um exercício de relaxamento desse tipo, seja no yoga, seja por meio de qualquer outra prática, faça isso. Claro que antes de um exercício como o da postura do cadáver, existe também a própria consciência corporal. Você dificilmente vai ter consciência do tensionamento ou da descontração física se você não tem consciência do seu próprio corpo, se você não entende o seu corpo. E é por isso, e aí entra aqui uma outra recomendação, é por isso que é tão importante fazer atividade física. O meu vídeo 31, inclusive, fala só disso, né? O título é até bem propício para isso, né? Quer meditar? Faça atividade física. Porque por meio da atividade física você vai desenvolver um nível de consciência corporal que é essencial para o relaxamento corporal, e o relaxamento corporal, por sua vez, é essencial para quem quer meditar. Então, se você tem uma condição física boa, provavelmente você vai ter também um nível de consciência corporal bom, consequentemente vai ter capacidade de buscar relaxamento quando isso for desejável e, consequentemente, vai conseguir meditar melhor. Então, faça atividade física. Qual atividade física? Qualquer uma. Porque todas elas vão levar você a um desenvolvimento corporal bom e a níveis de consciência corporal também bons e essenciais para você continuar o processo que leva você para a meditação. Eu não estou querendo dizer que quem pratica futebol, corrida, natação, ciclismo, se torna um bom meditador automaticamente. Não é isso, não é uma linha contínua. Mas a preparação corporal é essencial também para quem medita. Claro que quem se torna um meditador avançado, depois, enfim, pode se relacionar de outra forma com a prática corporal, né? Então, não estou querendo dizer que a prática corporal é essencial para meditar, mas ela é necessária para quem está começando, para quem ainda não entendeu a relação entre corpo e meditação. E essa relação, ela se resolve ou ela se torna problemática, muitas vezes, quando a pessoa não consegue relaxar ou consegue relaxar. Então, o relaxamento é esse elemento que conecta corpo e meditação. Só para resumir as recomendações que eu passei até aqui, né? Então, a primeira é tomar consciência do próprio corpo, por meio de atividades físicas, principalmente. Tomar consciência de que você está fazendo esforços desnecessários que estão produzindo tensão corporal. Eliminar os esforços, ou seja, parar de fazer força. E assim você chega numa condição de relaxamento que realmente vai te ajudar a meditar. Posso acrescentar aqui mais uma recomendação que faz alusão ao meu vídeo sobre a respiração, que é o seguinte: quanto mais atenção você puser no movimento de soltar o ar, no movimento da expiração, mais fácil vai ser relaxar o corpo. É por isso que em muitos exercícios respiratórios, tanto na meditação como no yoga, né, que é outra prática meditativa, muitos professores recomendam que os alunos coloquem atenção na expiração, alonguem a expiração, porque é por meio da expiração que você consegue descontrair o corpo, é como se você estivesse suspirando. Isso tem uma explicação anatômica bastante simples, que é o fato de que quando você inspira, mesmo que você inspire de uma forma descontraída, uma forma não forçada, você cria tensionamento dentro do corpo, porque o corpo vai ser preenchido de ar, como se fosse uma bexiga mesmo. Então é natural que quando você inspire, encher o corpo, algum tensionamento corporal vai acontecer, isso é inevitável. E, portanto, é na expiração, quando você solta esse ar, é que o corpo realmente vai se descontrair, vai relaxar
de forma muito mais profunda. É como uma bexiga. Se você enche uma bexiga, ela vai se inflar, toda a sua superfície vai estar ali esticada. Você solta aquele ar, ela vai murchar, ela vai relaxar, entre aspas. Acontece a mesma coisa com o corpo. Então, quem quiser relaxar fisicamente, quem quiser experimentar o relaxamento corporal, observa como é que seu corpo encontra descanso quando você solta o ar. Cada vez que você solta o ar, imagine que você está suspirando e desfazendo todas as tensões físicas, soltando o corpo todo por meio da expiração. Essa sincronia entre respiração e a condição corporal é essencial também para quem quer meditar. Se sobrou alguma dúvida em relação ao tema do relaxamento, deixa um comentário, depois eu respondo todas as dúvidas que surgirem. Eventualmente posso até fazer mais um vídeo sobre isso. E quem quiser realmente se aprofundar no tema, faça o meu curso de meditação. Obrigado e até a próxima.